Bruna era apenas uma arquiteta de interiores de Brasília, até o dia em que Tiago, o amor da sua vida, a deixou plantada no altar da Igreja do Rosário em Campos do Jordão. Na frente de 200 convidados, ele fugiu com Amanda, a madrinha do casamento e filha do dono da construtora onde ele trabalhava. Bruna ficou ali de vestido branco, segurando o buquê e tentando entender como o homem que jurava amá-la escolheu dinheiro e status no lugar dela. 5 anos depois, Tiago bate na porta dela desesperado. Perdeu tudo: o emprego, o casamento com Amanda, a casa, a dignidade. Mas ele não imagina que a mulher que humilhou agora é dona do maior escritório de arquitetura do Distrito Federal, e que nas mãos dela está o contrato que pode salvá-lo ou destruí-lo para sempre. Uma história sobre segundas chances, perdão verdadeiro e descobrir que às vezes ser abandonada é a maior bênção da nossa vida. A campainha tocou às 23h30 de uma terça-feira chuvosa. Bruna Almeida estava em casa, no apartamento duplex no Lago Sul, revisando os projetos da nova sede do Ministério da Cultura, quando ouviu o barulho. Ela não esperava ninguém. Principalmente não esperava ver, através do visor eletrônico, o rosto que tinha tentado esquecer por 5 anos. Tiago Santos estava na porta dela. Cabelo desalinhado, barba por fazer, roupas amassadas, os olhos vermelhos de quem não dormia há dias. "Bruna, por favor." Ele falava para a câmera, a voz embargada. "Eu sei que não tenho direito de estar aqui, mas preciso falar com você. É sobre o projeto do complexo governamental na Esplanada. Você é minha única chance." Bruna olhou para a tela e sentiu algo estranho. Não era raiva, não era mágoa. Era uma calma profunda, quase surreal. 5 anos atrás, esse homem a deixou plantada no altar, na frente da família inteira, dos amigos, dos colegas de trabalho, na igreja mais bonita de Campos do Jordão, no que seria o casamento dos sonhos dela. E agora ele estava ali, implorando ajuda. "Bruna, eu sei que estraguei tudo." Ele continuou apoiando a testa na porta. "Sei que não mereço nem que você abra essa porta. Mas a Amanda, ela pediu o divórcio. Me demitiu da empresa do pai dela. Eu perdi tudo. E o único projeto que pode me salvar da falência é aquele que você está comandando." Ela desligou o interfone e ficou alguns segundos em silêncio. Na mesa de centro, estava a revista Construção em Mercado com sua foto na capa. Bruna Almeida, a arquiteta que conquistou Brasília. Matéria de 6 páginas sobre como ela saiu de uma funcionária comum para se tornar a profissional mais requisitada da capital federal. Tiago não sabia de nada disso. Para ele, ela ainda era aquela moça de classe média que trabalhava em um escritório pequeno na Asa Norte. Bruna sorriu. Um sorriso que ele não podia ver, mas que carregava 5 anos de transformação, crescimento e descobertas sobre si mesma. Ela apertou o botão do interfone novamente. "Me conta nos comentários. Vocês acham que ela deve abrir a porta ou deixar ele na chuva?" "Tiago," ela disse com a voz calma, "você tem 2 minutos para me convencer a não chamar a segurança do condomínio." "Bruna, eu sei que você me odeia." Ele começou. "Não," ela o interrompeu. "Eu não te odeio. Na verdade, eu nem penso mais em você, mas estou curiosa para saber o que te trouxe até aqui depois de 5 anos. É o projeto do Centro Administrativo do GDF, ele disse rapidamente. A Amanda conseguiu que a construtora do pai dela fosse pré-selecionada, mas eles precisam de um escritório de arquitetura parceiro. E descobri que você é a Bruna Almeida da A Arquitetura." Bruna riu. Uma risada genuína que ecoou pelo interfone. "Descobriu agora, Tiago? Minha empresa está há 3 anos reformando prédios do governo federal. Meu nome está em outdoor na Via S1. Eu fui capa da revista Brasília no mês passado." O silêncio do outro lado durou tanto que ela pensou que ele tinha ido embora. "Bruna, por favor, preciso de você." A voz dele saiu quebrada. "Se eu não conseguir esse contrato, vou perder tudo. Minha empresa, meu apartamento, tudo." Ela olhou pela janela do apartamento para a vista do Lago Paranoá. Lá embaixo, na portaria, via o BMW X6 dela, estacionado ao lado do carro de Tiago, um Corolla 2018 que ela se lembrava de quando eles namoravam. Mas antes de te contar se Bruna abriu a porta para o homem que destruiu seu coração, preciso voltar 5 anos no tempo, para o dia mais humilhante da vida dela,
que se transformou no dia mais libertador que ela jamais poderia imaginar. 5 anos antes, Bruna Almeida tinha 27 anos e trabalhava como arquiteta júnior no escritório Martins & Associados, na Asa Norte. Ganhava R$ 4.000 por mês, morava em um apartamento alugado na Ceilândia e estava perdidamente apaixonada por Tiago Santos. Eles se conheceram em uma festa na UniB. Ele, formado em engenharia civil, trabalhava na construtora Mendes, uma das maiores empresas de Brasília. Ela era apenas uma arquiteta iniciante, mas quando se olharam pela primeira vez no bar do setor comercial sul, foi como se o mundo parasse. "Você acredita em amor à primeira vista?" Ele tinha perguntado, oferecendo uma caipirinha. "Não", ela riu, "mas acredito em conexão instantânea." E foi exatamente isso que aconteceu. Por 3 anos, viveram um relacionamento que parecia saído de filme. Jantares no deck norte, passeios no parque da cidade, fins de semana na Chapada dos Veadeiros. Tiago era carinhoso, atencioso, e sempre falava sobre o futuro que construiriam juntos. "Vamos morar no Lago Sul", ele dizia, abraçando ela na varanda do apartamento dela. "Vou abrir minha própria construtora. Você vai ter seu escritório de arquitetura. Vamos ser o casal mais poderoso de Brasília." Bruna acreditava em cada palavra. Mais que isso, ela trabalhava para tornar aquele sonho realidade. Fazia cursos de especialização, estudava inglês, economizava cada centavo para investir no futuro deles. Quando Tiago a pediu em casamento, em um jantar no restaurante do Torre de TV, ela disse sim antes mesmo dele terminar a pergunta. O planejamento do casamento durou 1 ano. Igreja do Rosário em Campos do Jordão, recepção na pousada do Mosteiro, lua de mel na Europa. Bruna gastou todas as suas economias no vestido dos sonhos, um Vera Wang que custou R$ 15.000. "Vai ser o casamento mais lindo de Brasília", a mãe dela dizia orgulhosa. Mas 3 semanas antes do grande dia, Bruna começou a notar mudanças em Tiago. Ele chegava tarde do trabalho, estava sempre no celular. Parecia distante. Quando ela perguntava se estava tudo bem, ele respondia que estava só estressado com o trabalho. "A construtora Mendes está participando de uma licitação gigante do governo", ele explicou. "Se conseguirmos, vai mudar nossas vidas." Amanda Mendes tinha 24 anos, era filha do dono da construtora e acabara de voltar de um MBA nos Estados Unidos. Loira, elegante, formada em administração pela Georgetown. Quando foi apresentada como a nova diretora financeira da empresa, Tiago não parou de elogiar a visão estratégica dela. "Ela é brilhante", ele comentou durante um jantar. "Tem ideias inovadoras para expandir a empresa." Bruna sentiu uma pontada de ciúmes, mas se forçou a ser racional. Afinal, em 2 semanas ela seria a esposa dele. Na sexta-feira antes do casamento, Amanda ligou para Bruna. "Oi, Bruna. Sou a Amanda, da empresa do Tiago. Queria confirmar se posso te ajudar com alguma coisa para o casamento. Sou a madrinha, né?" Bruna franziu a testa. "Madrinha? Mas minha madrinha é minha prima Carla." Silêncio do outro lado da linha. "Ah, desculpa. Acho que entendi errado." Amanda gaguejou. "O Tiago mencionou algo sobre mudança nos padrinhos." Naquela noite, Bruna confrontou Tiago. "Por que a Amanda acha que é madrinha do nosso casamento?" "Amor, não é nada disso", ele disse, sem olhar nos olhos dela. "Ela só quis se oferecer para ajudar com a organização. Você sabe como ela é prestativa." Mas Bruna percebeu algo no tom dele, uma intimidade quando falava de Amanda que não existia antes. No sábado de manhã, véspera do casamento, ela decidiu ir até o escritório da construtora buscar Tiago para almoçarem juntos. Queria fazer as pazes, acabar com qualquer tensão antes do grande dia. A secretária disse que ele estava em reunião com Amanda na sala de conferências. Bruna subiu até o 10º andar e ouviu vozes vindos da sala. A porta estava entreaberta. "Tiago, você tem certeza disso?" Amanda perguntava. "Tenho", a voz dele respondeu. "Não posso mais fingir. Eu te amo, Amanda. E casar com a Bruna seria injusto com ela." Bruna sentiu o mundo desabar. Segurou na parede para não cair. "Mas que o casamento? Está tudo organizado", Amanda disse. "Eu sei. Vou conversar com ela depois da cerimônia. Não posso fazer isso véspera do casamento. Seria muito cruel." "Então você vai se casar com ela sabendo que me ama?" "É o certo a fazer."
Tiago suspirou. Depois de alguns meses, a gente se separa naturalmente. Aí fico livre para assumir você publicamente. Bruna saiu de lá em choque. Chegou em casa, trancou a porta do quarto e chorou até não ter mais lágrimas. Mas de manhã, no dia do casamento, ela tomou uma decisão que surpreendeu até ela mesma. Mas ela não sabia que alguém estava observando tudo e que a decisão mais corajosa da vida dela estava prestes a mudar não só o destino dela, mas o dele também, de uma forma que nenhum dos dois imaginava. No dia do casamento, Bruna acordou às 6 da manhã com uma clareza mental que não tinha há semanas. Ela sabia exatamente o que precisava fazer. Se vestiu, arrumou os cabelos e foi até a rodoviária do plano piloto, comprar uma passagem para Campos do Jordão. Não para fugir, mas para chegar antes de todos e ter uma conversa com Tiago que ele jamais esperaria. Chegou na pousada do mosteiro, às 11h da manhã. Os convidados só chegariam depois das 14h e a cerimônia seria às 16h. Tiago estava no quarto dele, nervoso, ajustando a gravata pela 10ª vez. Bruna, ele disse quando ela bateu na porta. O que você está fazendo aqui? Não pode me ver antes da cerimônia. Senta aí, Tiago, ela disse com uma calma que o assustou. Preciso falar uma coisa com você. Ele obedeceu, intrigado. Eu sei da Amanda, ela disse diretamente. O sangue sumiu do rosto dele. Bruna, eu posso explicar. Não precisa, ela o interrompeu. Ouvi vocês conversando ontem na construtora. Sei que você a ama. Sei que vai se casar comigo por obrigação e se separar depois. Tiago enterrou o rosto nas mãos. Bruna, eu sinto muito. Eu não queria que fosse assim. E não vai ser, ela disse, tirando a aliança do dedo e colocando na mesa. Não vou me casar com um homem que ama outra mulher. Mas todos os convidados, a festa, o dinheiro que você gastou, ele gaguejou. Bruna sorriu. Um sorriso triste, mas genuíno. Tiago, eu te amo. Amo tanto que não vou permitir que você cometa o erro de se casar sem amor. Você merece ser feliz com quem realmente ama. E eu mereço alguém que me escolha todos os dias, não por obrigação. Tiago olhou para ela como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Então, o que vamos fazer? Simples. Bruna se levantou. Vamos descer juntos até a igreja. Você vai explicar para todos que mudou de ideia, que não está pronto para o casamento. Não precisa mencionar a Amanda. Só diga que precisa de tempo. E você? Eu vou apoiar sua decisão. Na frente de todos. Às 16h, na Igreja do Rosário, 200 convidados esperavam ansiosos. Bruna entrou de vestido branco, deslumbrante, caminhando em direção ao altar onde Tiago a esperava. Mas quando chegou ao altar, em vez de se posicionar ao lado dele, ela se virou para os convidados. Amigos, família, ela disse com a voz firme. Tiago e eu decidimos que não vamos nos casar hoje. Um murmúrio de choque correu pela igreja. As mães delas quase desmaiaram. Às vezes o amor verdadeiro é ter coragem de deixar a pessoa que amamos livre para ser feliz, ela continuou. Tiago, eu te desejo toda a felicidade do mundo e espero que você encontre o que está procurando. Ela beijou a bochecha dele, entregou o buquê para Amanda, que estava na primeira fileira de boca aberta, e saiu da igreja de cabeça erguida. Mas o que ninguém viu foi Tiago correndo atrás dela no estacionamento. Bruna, espera! Ele gritou, segurando o braço dela. Eu não posso deixar você ir assim. Pode sim, ela disse, se soltando gentilmente. E deve. Seja feliz, Tiago. De verdade. Mas e se eu estiver cometendo o maior erro da minha vida? Ele perguntou com os olhos marejados. Bruna sorriu e tocou o rosto dele uma última vez. Então você aprende com ele e segue em frente. É isso que pessoas corajosas fazem. Ela entrou no táxi que havia chamado e partiu, deixando Tiago parado no estacionamento da igreja, questionando todas as suas certezas. Amanda saiu da igreja correndo atrás dele. Tiago, o que aconteceu? Por que ela fez isso? Porque ela me ama de verdade, ele respondeu, ainda olhando para a estrada onde o táxi havia desaparecido. Mais do que eu merecia. Nos meses seguintes, Tiago se casou com Amanda em uma cerimônia discreta. Mas algo nele havia mudado. A forma como Bruna lidou com toda a situação, com dignidade, amor e sabedoria, o marcou profundamente. Amanda, por sua vez, não era a pessoa que parecia ser. Era controladora,
ciumenta e obcecada em transformar Tiago no marido perfeito para seus padrões sociais. Você precisa parar de falar da Bruna, ela disse um dia, 6 meses depois do casamento. Já passou, superou. Mas Tiago não tinha superado. Não porque ainda a amasse romanticamente, mas porque tinha percebido que havia perdido a pessoa mais especial que já conhecera. Naquele momento, tocou o telefone com a notícia que mudaria tudo. E Tiago percebeu que o universo estava dando a ele uma segunda chance que ele nem sabia se merecia receber. O telefone que tocou era do Dr. Henrique Mendes, pai de Amanda e dono da construtora Mendes. A voz dele estava tensa. Tiago, preciso falar com você urgentemente. Vem aqui no escritório agora. Era uma segunda-feira de outubro, 2 anos depois do casamento. Tiago chegou na construtora e encontrou o Dr. Henrique com uma expressão que nunca tinha visto antes. Senta aí, rapaz, o sogro disse apontando para a cadeira. Tenho más notícias. O que aconteceu? A Polícia Federal esteve aqui hoje de manhã. Estamos sendo investigados por superfaturamento em obras públicas, contratos que você assinou. Tiago sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Mas todos os contratos foram aprovados pelo departamento jurídico. Foram, mas alguns documentos foram, digamos, maquiados. E sua assinatura está em todos eles. Doutor. Henrique, eu não sabia de nada disso. O sogro suspirou pesadamente. Eu sei, Tiago, mas isso não importa agora. Preciso de um bode expiatório, e você é o mais baixo na hierarquia familiar. Como assim? Amanda é minha filha. Eu não posso proteger você e ela ao mesmo tempo. E escolhi proteger ela. Tiago ficou em silêncio, processando o que estava ouvindo. Você vai ser demitido hoje. E provavelmente vai ser indiciado pela PF nos próximos dias. Quando Tiago chegou em casa, Amanda estava esperando com as malas prontas. Para onde você vai? Ele perguntou confuso. Para a casa dos meus pais. Ela respondeu friamente. Tiago, eu não posso ficar casada com um criminoso. Amanda, você sabe que eu não fiz nada de errado. Sei, mas isso não importa. Minha reputação, minha família... Eu não posso me dar ao luxo de estar associada a esse escândalo. Estamos falando do nosso casamento. Estamos falando da minha vida. Ela retrucou. Tiago, você sempre foi um bom marido, mas você nunca foi o homem que eu realmente queria. Como assim? Amanda parou na porta e se virou para encará-lo. Você sempre foi o plano B, Tiago. O homem seguro, confiável, que me daria estabilidade. Mas nunca foi. A paixão. E quem é a paixão? O filho do senador Rodrigues. Estamos nos encontrando há 6 meses. Tiago sentou na poltrona da sala, em choque total. Você está me traindo há 6 meses? Como você traiu a Bruna comigo? Ela disse sem demonstrar qualquer remorso. A diferença é que eu tive a inteligência de não me casar por amor. Amanda saiu de casa naquela tarde e nunca mais voltou. No dia seguinte, os jornais de Brasília estamparam a notícia. Escândalo na construtora Mendes. Engenheiro é indiciado por corrupção. Em 3 meses, Tiago perdeu tudo. O emprego, a casa, que estava no nome de Amanda, o carro, financiado pela construtora, os amigos, que se afastaram com medo de serem associados ao escândalo. Ele se mudou para um apartamento de 1 quarto na Ceilândia, ironicamente no mesmo bairro onde Bruna morava quando namoravam, e tentou reconstruir a vida do zero. Abriu uma pequena empresa de consultoria em engenharia, mas os clientes eram escassos. Ninguém queria contratar alguém que havia sido indiciado pela Polícia Federal, mesmo que depois tenha sido inocentado por falta de provas. Durante 3 anos, Tiago lutou para sobreviver. Trabalhava com pequenas reformas, projetos residenciais, qualquer coisa que aparecesse. Vendia produtos em semáforos nos fins de semana para complementar a renda. E em todos esses anos, não passou um único dia sem que ele pensasse em Bruna. Não por saudade romântica, mas por admiração. A forma como ela lidou com a situação mais humilhante da vida dela, com tanta dignidade, o assombrava. Ele se perguntava como ela estava, se tinha conseguido realizar os sonhos dela, se era feliz. Um dia, passando pela via S1, ele viu um outdoor gigante. AA, Arquitetura, transformando Brasília. E lá estava ela, Bruna Almeida, mais linda do que nunca, séria e confiante,
com o nome dela em letras garrafais. Tiago parou o carro no acostamento e ficou olhando para o outdoor por 20 minutos. Ela havia conseguido tudo o que sonhavam juntos. Sozinha. Foi quando ele descobriu que a Assina Arquitetura estava comandando o projeto do novo centro administrativo do GDF, exatamente o tipo de obra que poderia salvar sua pequena empresa da falência total. Cliffhanger. Ele respirou fundo, pegou o telefone e tomou a decisão mais difícil da vida dele. Uma decisão que o levaria até a porta da mulher que ele havia magoado 5 anos antes, sem saber que essa conversa mudaria o destino dos dois para sempre. E Bruna abriu a porta do apartamento no Lago Sul e viu Tiago parado ali, encharcado pela chuva de Brasília. 5 anos depois ele estava irreconhecível, mais magro, cabelos grisalhos nas têmporas, olhos cansados. Mas havia algo diferente nele, uma humildade genuína que ela nunca tinha visto antes. Entra, ela disse simplesmente. Está chovendo muito. Tiago hesitou. Bruna, eu sei que não tenho direito. Entra, Tiago, ela repetiu mais firme. Ele entrou no apartamento e ficou impressionado. Decoração impecável, vista para o lago, quadros de artistas brasileiros nas paredes. Bruna havia construído uma vida que eles só sonhavam quando estavam juntos. Quer um café? Ela ofereceu como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sim, por favor. Ela foi até a cozinha americana e ele ficou observando. Bruna se movia com uma confiança que não tinha antes. Estava mais bonita, mais elegante, mais completa. Como você descobriu onde eu moro? Ela perguntou, voltando com 2 xícaras. Não foi difícil. Você é praticamente uma celebridade em Brasília agora. Ele disse, tentando sorrir. Parabéns pelo sucesso, você merece tudo isso. Bruna se sentou na poltrona em frente a ele, mantendo distância. Obrigada. E sinto muito pelo que aconteceu com você. Li sobre o caso nos jornais. Você acompanhou? Acompanhei, ela confirmou. Sei que você foi inocentado. E sei que perdeu tudo. Tiago baixou a cabeça, envergonhado. Bruna, eu vim aqui porque preciso de trabalho. Sei que parece oportunismo, mas é oportunismo. Ela o interrompeu, mas sem agressividade. E tudo bem. Todos nós fazemos o que precisamos para sobreviver. Você me odiou todos esses anos? Ele perguntou, olhando nos olhos dela. Bruna ficou alguns segundos em silêncio, como se estivesse decidindo o que responder. No começo, sim. Muito. Chorei por meses. Entrei em depressão. Questionei meu valor como mulher. Tiago fechou os olhos, sentindo a dor nas palavras dela. Mas depois, ela continuou, percebi que você me fez o maior favor da minha vida. Como assim? Tiago, se a gente tivesse se casado naquele dia, eu jamais teria descoberto quem eu realmente sou. Jamais teria tido coragem de construir isso aqui. Ela gesticulou para o apartamento. Jamais teria me tornado a profissional que sou hoje. Mas você sempre foi incrível. Não, ela balançou a cabeça. Eu era insegura, dependente, vivia para agradar você e sua família. Quando você me deixou, eu fui obrigada a me encontrar. E descobri que sou muito mais forte do que imaginava. Tiago bebeu o café em silêncio, absorvendo cada palavra. Você quer saber a verdade? Bruna disse, se levantando e indo até a janela. Durante esses 5 anos, eu te agradeci mentalmente várias vezes. Me agradeceu? Sim, por ter tido coragem de me deixar. Porque se você tivesse se casado comigo sem me amar de verdade, a gente teria se destruído aos poucos. Ela se virou para encará-lo. Tiago, você me libertou. E nem sabia disso. Bruna, ele disse, se levantando também. Tem algo que eu nunca te falei. Sobre aquele dia na igreja. O quê? Quando você disse aquelas coisas para os convidados, quando me beijou no rosto e saiu, naquele momento eu percebi que estava perdendo a mulher mais incrível que eu já conheci. Bruna franziu a testa. Mas você se casou com a Amanda. Me casei porque estava confuso, porque achei que era isso que eu queria. Mas todos os dias do meu casamento eu pensei em você, na sua força, na sua dignidade, no seu amor verdadeiro. Tiago, deixa eu terminar, ele pediu, se aproximando. Amanda nunca me amou de verdade. Ela me via como um degrau para a vida que queria. Mas você me amou pelo que eu era, não pelo que eu podia oferecer. Bruna sentiu os olhos marejarem.
E agora você vem aqui pedir trabalho? 5 anos depois? Não, Tiago disse, parando na frente dela. Vim aqui te pedir perdão. O trabalho, isso é secundário. Eu precisava olhar nos seus olhos e pedir desculpas por ter sido idiota o suficiente para não valorizar o que tínhamos. Vocês fariam o mesmo que ela no lugar dela? Perdoariam depois de tanto tempo? Você já me perdoou, Bruna. Muito mais do que eu merecia. Agora eu quero que você saiba que esses 5 anos me ensinaram que eu te amo. De verdade. Não como eu pensava que amava antes, mas como um homem que aprendeu o valor do que perdeu. Bruna fechou os olhos, sentindo todas as emoções que tinha enterrado há 5 anos voltando à superfície. Tiago, você não pode aparecer aqui depois de tudo e dizer essas coisas? Por que não posso? Porque... Ela hesitou. Porque eu passei 5 anos me convencendo de que não te amava mais, e você está destruindo tudo isso em uma conversa. Tiago deu um passo para trás, percebendo a magnitude do que estava fazendo. Bruna, eu não vim aqui para te confundir. Vim aqui para ser honesto, pela primeira vez na minha vida, completamente honesto. Mas havia um último segredo que nenhum dos dois sabia. Um segredo que estava guardado no coração de Bruna há 5 anos e que estava prestes a mudar tudo o que eles pensavam saber sobre aquele dia na igreja. Tiago, Bruna disse respirando fundo, tem uma coisa que eu nunca te contei sobre aquele dia na igreja. Ele a olhou intrigado. Quando eu disse para os convidados que a gente tinha decidido não se casar, eu menti. Como assim? Bruna caminhou até a mesa de centro e pegou uma caixinha de madeira que estava ali. Dentro, guardado cuidadosamente, estava o convite do casamento deles. Eu não cancelei o casamento para te libertar, Tiago. Eu cancelei porque eu tinha medo. Medo de quê? Medo de que você descobrisse quem eu realmente era, ela disse com a voz embargada. Eu ouvi sua conversa com a Amanda, sim, mas não ouvi só a parte onde você dizia que a amava. Tiago franziu a testa. O que mais você ouviu? Ouvi quando ela perguntou o que você via em mim, e você respondeu que eu era uma menina boa, simples, que seria uma esposa perfeita para cuidar da casa e te apoiar. Bruna, você disse que eu não tinha ambição, que era conformada com pouco, que jamais seria uma mulher de negócios como ela. As lágrimas escorriam pelo rosto dela agora. E você estava certo, Tiago. Naquela época, eu realmente era tudo isso. Não, você não era. Era sim, ela disse, mais alto. Eu era uma mulher pequena, com sonhos pequenos que ia passar a vida toda sendo a esposa do Tiago. E quando ouvi você falando aquilo, eu percebi que você me conhecia melhor do que eu mesma. Tiago se aproximou, mas ela levantou a mão para que ele parasse. Então eu tomei a decisão mais egoísta da minha vida. Resolvi que não ia me casar sendo essa pessoa. Resolvi que ia descobrir quem eu poderia ser se não fosse só a namorada, a noiva, a esposa. Bruna, deixa eu terminar, ela pediu. Durante esses 5 anos eu construí tudo isso aqui pensando em você. Cada contrato que fechei, cada projeto que conquistei, cada recognition que recebi, eu fazia pensando, será que agora o Tiago me veria como uma mulher de verdade? Você sempre foi uma mulher de verdade. Não da forma que você queria, ela disse enxugando as lágrimas. E a verdade é que eu nunca parei de te amar. Nem um dia, nem uma hora. O silêncio no apartamento era total. Só se ouvia a chuva batendo na janela. Então, quando você apareceu aqui hoje, ela continuou, pedindo trabalho, pedindo perdão, eu percebi que tinha passado 5 anos da minha vida tentando provar algo para um homem que nem estava mais aqui para ver. Mas eu estou vendo agora, Tiago disse, se aproximando novamente. E o que eu vejo é a mulher mais incrível que já existiu. Uma mulher que teve coragem de se reinventar completamente. Mas será que você me ama agora porque sou bem-sucedida? Ou você me amaria se eu ainda fosse a menina simples de 5 anos atrás? Tiago parou na frente dela e segurou o rosto dela entre as mãos. Bruna, eu me apaixonei por você quando você era arquiteta júnior e morava na Ceilândia. Eu te pedi em casamento quando você ganhava 4.000 reais por mês. O problema nunca foi eu não te amar o suficiente. Qual era o problema então? O problema era eu não me amar o suficiente para acreditar que merecia você. Se vocês querem mais histórias assim, se inscrevam no canal e me digam nos comentários. Vocês acham que ela deve dar uma segunda chance? Bruna, eu estava inseguro e imaturo.
Achava que precisava de uma mulher importante para me sentir importante. Mas esses 5 anos me ensinaram que importância de verdade é ter alguém que te ama pelo que você é, não pelo que você tem. E a Amanda? A Amanda foi a lição mais cara da minha vida. Ela me ensinou a diferença entre ser amado por conveniência e ser amado de verdade. Bruna olhou nos olhos dele e viu algo que nunca tinha visto antes. Um homem que realmente sabia o valor do que estava pedindo. Tiago, se a gente tentar de novo, não vai ser como antes. Eu não sou mais aquela menina que vai abrir mão dos sonhos dela por um homem. Eu não quero que você seja. Eu quero conhecer essa nova Bruna. Quero aprender a amar essa mulher incrível que você se tornou. E se não der certo, então pelo menos a gente vai ter tentado sendo quem realmente somos, não quem achávamos que devíamos ser. Bruna sorriu através das lágrimas. Você quer saber uma coisa engraçada? O projeto do centro administrativo que você veio pedir, eu já tinha separado seu nome para ser o engenheiro responsável. O quê? Há 2 meses. Quando vi sua empresa na lista de possíveis parceiros, eu disse para minha equipe, mesmo sem conversar com você, mesmo depois de tudo. Por quê? Porque eu confio no seu trabalho. Sempre confiei. E por quê? Porque uma parte de mim sempre esperou que você voltasse. Tiago sorriu e tocou a testa na dela. Posso te fazer uma pergunta? Pode. Você aceita jantar comigo amanhã? No deck norte, como antigamente? Aceito, ela riu. Mas eu pago a conta. Agora eu posso. Combinado. Eles ficaram assim, abraçados, olhando pela janela para Brasília que brilhava lá embaixo. 2 pessoas que precisaram se perder para se encontrar de verdade. Bruna? Sim? Obrigado por ter me deixado no altar. Foi a melhor coisa que você podia ter feito por nós 2. Ela riu e beijou o rosto dele, exatamente como tinha feito 5 anos antes na igreja. Da próxima vez que a gente se casar, ela disse, vai ser porque a gente realmente quer, não porque a gente acha que deve. Da próxima vez... Calma, cowboy, ela riu. Primeiro você me conquista de novo, agora você sabe com quem está lidando. Às vezes o amor verdadeiro não é sobre nunca se separar. É sobre ter coragem de se encontrar de novo quando ambos se tornaram pessoas melhores. Bruna e Tiago perderam 5 anos, mas ganharam uma vida inteira para amar quem realmente são.